Obrigado, Maurício. Boa tarde a todos. Quem não cumprimentei ainda, não tive o prazer, se sintam cumprimentados. Eu estou muito feliz e contente com o convite, né? E está sendo muito especial porque depois de 13 anos que eu passei fora de Manaus, eu estou retornando e está sendo um prazer reencontrar a turma aí da construção civil, da corporação. E porque eu, em algum momento da minha vida, decidi tirar um ano sabático. Foi um ano sabático que virou 13 anos. Acho que foi o ano sabático mais longe da minha vida. Mas obrigado pela oportunidade mais uma vez estar aqui com vocês. Esse assunto que, como vocês viram, foi comentado em praticamente todos os debates. Quando se fala de qualquer assunto, lá está a IA, lá está essa tecnologia, que faz parte aí de praticamente todos os negócios. Né? Aqui hoje nós estamos focando mais na indústria da construção civil, né? Mas principalmente, né, Luiz, eu que já te conheço aí há alguns anos, e a Luísa e o Rodrigo, que a conheci há pouco tempo, mas já vi que o conhecimento é enorme. A oportunidade de aprender com vocês está sendo incrível. Obrigado pela oportunidade de aprender com vocês. Eu gostaria de passar a palavra para cada um, para falar rapidamente, eu sei que já foi apresentado, falar um pouquinho da empresa, das soluções que vocês apresentam, sei que você apresentou hoje. Tá? Por favor, passa a palavra primeiro a Luísa. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer aí pelo convite, Squad, Henrique, Ademe. Contando um pouquinho da minha trajetória, eu sou mais bola no chão aqui, menos tecnológica, mas pela Liquid com muita tecnologia. Hoje eu sou cofundadora da Liquid, é uma empresa de 2 anos de tecnologia, sou conselheira do Grupo Ribeiro Caran e da incorporadora da Encasa. Hoje a gente atua na Liquid com um ecossistema de crédito imobiliário. Então, com tecnologia e inteligência artificial, hoje a gente é infraestrutura de governança para as incorporadoras, olhando numa parte de motor de crédito, de automação, de trazer a decisão ali no primeiro momento de originação. E no segundo momento, uma parte de governança de monitoramento preditivo e risco de carteira, que é para realmente mitigar e trazer liquidez e dinheiro no bolso no final, que acho que a gente falou bastante aqui nesse dia, que é difícil vender, tem que gerar escassez, né? A gente estava falando agora no último painel, mas sempre pensando como a tecnologia pode trazer eficiência operacional e também continuar com o lado humano, que é onde, né, como a gente estava falando, é o sonho, né, de cada pessoa quando está conquistando um imóvel. Então, eu sou uma apaixonada por esse mercado e agora por tecnologia, que eu entendo que é o futuro, né, dessas operações. Fantástico, Luísa. E não tira sua importância, não. Você falou que é a menos tecnológica, mas você está dono do dinheiro. Então, dinheiro e tecnologia não tem como agora eu juntei as duas coisas. Eu peguei incorporadora e construtora com tecnologia. Se não der certo, espero que seja possível. Uma junção campeã. Rodrigo, por favor. Bom, boa tarde. Também queria agradecer o convite. Eu sou fundador da Elera. Elera é um parceiro de implementação da Salesforce que nasceu dentro da Planiplano. Estava vendo a apresentação do Menderico. Graças a Deus aí tenho o orgulho de dizer que a gente fez parte de tudo isso. Eu lembro da primeira encomenda do Luna para mim, que era um limite de faturamento que a gente vê 4 vezes hoje aqui, então foi sucesso também. Então o que a gente faz é isso, implementação desde o marketing, pré-vendas, vendas, até repasse, assistência técnica, enfim, nem sempre é fácil, né? O que a gente faz é diferente do que você vê com o CDE, que são ferramentas mais prontas, mas, mais uma vez, quando a gente vê o resultado aí, vale a pena. Muito bom, Rodrigo. Obrigado. E Luiz, por favor. Bom, vocês já sabem o que eu faço, né? Então, acho que em relação ao Moraes vocês já conheceram, eu expliquei agora há pouco. Então, acho que assim, falar o resto, né, Diego? Hoje eu vivo a vida viajando, percorro hoje estantes de vendas desde lá do Rio Grande do Sul até Bogotá, agora, né? Então, estou um pouquinho mais longe. Então, eu tenho dedicado os últimos anos da minha vida a entender profundamente o mercado imobiliário, entender principalmente o primário, entender o que funciona, o que não funciona e como aplicar a inteligência artificial. Mas me perguntar como é que vende imóvel no interior do Rio Grande do Sul? Ponto. Agora, como é que vende em Manaus? Vocês vão me ensinar, porque eu quero aprender para sair contando pelo país. Fantástico, fantástico. E esse tema é sem fim, né? Vamos tentar focar aqui, porque por mim, eu sou um entusiasta, né? Estudo, né? Fazendo um MBA em inteligência artificial para aplicação em empresas e passo noites, às vezes, estudando e lendo sobre isso. E é assunto sem fim, mas aqui está com foco. Nós conversamos um pouquinho sobre isso e como a inteligência artificial, nessa jornada do cliente, ela impacta, né? E aí, falar um pouquinho de que, obrigado até ao Rodrigo que comentou, eu vou começar com você, Rodrigo,
nós falamos sobre a questão de que o IA, muitas vezes a gente acha que o IA é o foco, e não é bem isso, né? Por favor, fale um pouquinho sobre isso, eu acredito que seja um assunto muito interessante. A gente ouve muito uma estratégia que fala AI first, né? Então é entrar primeiro com a IA. E quando você faz isso, e a gente vê muita gente fazendo isso, você entra com IA por IA. E aí muitas vezes a gente está vendo isso já começando a acontecer, que são projetos que não têm sucesso. Então a ideia é exatamente fazer o contrário. Então decide aonde você vai implementar, onde é que a IA faz sentido para você, e aí sim você implementa. Que é exatamente o contrário do que a gente vê. Então, o que eu sempre falo, que a gente sempre discute, e é o que, se a gente vê nos Estados Unidos, é muito do que a gente fala. Procurem soluções que são especialistas em algumas coisas. Então, a gente tem duas soluções que são muito especialistas e definam estratégia de longo prazo. Vai perguntando, senão eu não paro mais de falar aqui. Enfim, esse assunto ele vai fluindo, é interessantíssimo. Posso aproveitar e complementar? Por favor. Eu acho que o ponto é exatamente esse. Pode ser que eu converse com alguns de vocês aqui e fale, olha, você não está pronto nem para contratar a morada ainda. Não me contrata agora. Faz um trabalho antes de processo, de ajuste, de construção, e aí pode ter a Squad aqui para isso também, com essa finalidade. Por quê? Se seu processo não estiver bem ajustado, a IA não vai fazer milagre, não. Ela não é mágica, gente. Isso não funciona, não é assim que funciona. Ela é um ferramental que tem que ser importante. Então, primeiro, ajusta seu processo. E aí, para fugir desse papo AI first, traz um negócio que o Bemol, que o Denis Bemol falou, que é muda a sua cultura primeiro. Então, se você, diretor, nunca abriu uma ferramenta de IA, não sabe nem como é que o negócio funciona, não vai funcionar também, não. Como assim? Você aprende, você muda a cultura, você ajusta, você faz o processo e aí a ferramenta vai te gerar ROI. Senão, só não vai funcionar. Posso só... Por favor. Eu entendo que as empresas, elas muitas vezes não estão preparadas, mas elas precisam entender a dor que elas têm para procurar o que elas estão preparadas, né, para atender. E quando a gente fala aqui de risco também, a gente entra numa parte de infraestrutura. Então a IA, ela chega muito mais para uma parte de educação e de cultura das empresas, mas uma coisa que a gente vem fazendo e gera resultado é fazer um diagnóstico da empresa e da dor que a empresa tem para a gente gerar esse resultado. Então, muitas vezes falam assim, eu ouvi isso muitas vezes hoje, mas tem um problema de inadimplência. Preciso resolver esse problema. Sim, mas qual é a causa da dor da inadimplência para eu poder fazer uma ação, né, criar um insight, uma ação ali na operação? Então, a IA, ela tem um facilitador que é conseguir replicar, você trazer o viés, o contexto, enfim, não sou tão tecnológico, mas eu entendo dessa parte, mas no mercado imobiliário a gente tem uma dor que é realmente o bolso, né? Então todo mundo está focado na viabilidade e chegar na margem. Então é importante a gente entender cada empresa, muitas vezes o dono da empresa quer implantar alguma coisa, mas a operação precisa estar apta a utilizar. Então, eu acho que é uma construção ali de 4 mãos e tem que ter um estudo mesmo, mas eu acho que a gente, nós três aqui, como representantes, né, de empresas de tecnologia, a gente também quer educar este mercado para daqui 5, 10 anos a gente estar operando como um back-office, não como uma operação. E tem uma dica de ouro, só para complementar, né, que a gente até estava falando do Secov há um tempo atrás. E eu falei para vocês, né? Começa pelo caso de uso e depois, entendendo qual é o caso de uso. O caso de uso que a gente fala é qual é a aplicação. A gente tem um monte de linguajar próprio, né? Como é que eu escolho, Rodrigo, então, qual é o caso de uso? A maneira mais simples e fácil de entender. Tudo que você consegue colocar num checklist, numa listinha, numa sequência, que a gente, no mundo, chama de algoritmo. Algoritmo é uma sequência como as coisas têm que acontecer com regrinhas. Então, sempre que você tiver um processo dentro da tua empresa, que você consegue listar como um checklist, né, como, vai para cá, vai para lá, isso é implementado por IA. A gente hoje está muito na superfície do que é IA. A gente está falando de SDR, né, a gente tem conversado bastante das visões de futuro da morada. Em outubro eu vou para os Estados Unidos, a gente vê qual é a visão de futuro da Salesforce para a inteligência artificial. Então,
com certeza tem muito espaço na empresa de vocês. Como é que eu acho isso? Se eu consigo escrever um checklist, isso é facilmente implementado por IA. Fantástico, obrigado por simplificar uma explicação. Muita gente ouve algoritmo, não sabe o que é. Você explicou de maneira muito clara e tranquila e simples, né? O que seria uma definição de algoritmo. Muito bom. E a gente está falando aqui sobre experiência de cliente, né? Então, eu gostaria de ouvir, vou começar aqui com o Luiz. Luiz, no seu ponto de vista, eu sei que você é um especialista nessa área. Então, fala um pouquinho de como a IA pode ser utilizada para transformar a experiência do cliente. E não colocar uma IA lá na frente, focar, eu contratei uma IA, a IA é o foco. Não, a experiência do cliente, como pode ser melhorada ou mudada com a utilização de IA como ferramenta? Bom, acho que você é até mais especialista que o que você está usando no dia a dia com seus clientes reais. Então, eu acho que depois eu vou devolver a bola, você me conta um pouquinho da sua experiência. Mas, em linhas gerais, o que acontece? Parte desse ponto que a gente falou. Olha, eu vou colocar uma IA para atender meus clientes. Seja no pós-venda, seja no pré-venda, seja como for. Um primeiro ponto de como ela pode ser usada é o seguinte, é entender o que o seu cliente pergunta lá na qualificação, no pré-venda. O que ele quer saber? É muito comum você trazer o ferramental de IA, e aí eu conto para vocês, a gente sempre analisa as conversas e analisa o que os clientes estão falando. E aí algumas incorporadoras determinam, não vai falar preço, por exemplo. E aí você vê que quando o cliente entra na IA, pergunta preço, no atendimento da IA, e ela não fala, ele se frustra ali. Ele fala, isso não é ruim. Posso ou não falar? Depende do seu processo. Mas o grande ponto ali é você entender o comportamento do cliente. Não é enfiar uma ferramenta só porque você acha. Você pode achar um monte de coisa, mas a gente chama isso, nos termos que a gente gosta, de hipótese. Uma hipótese precisa ser validada. Então, qual que é a minha hipótese? A minha hipótese é que o cliente se comporta dessa forma. Como que eu vou validar que ele se comporta de verdade? E é número, é operação, é realidade. Deixa de ser o que a gente acha apenas. Esse é o primeiro ponto para colocar uma IA. Então, vamos lá, ajustar? Beleza, fizemos um ajuste, testa, avalia, entende o que aconteceu. Aí a gente consegue fazer alguma coisa que seja eficiente. Parece complicado, né, gente? Mas não. Na verdade, a gente tem que pensar, mudar um pouquinho como a gente pensa, pensar mais com esse modelo de testagem para conseguir avançar. É assim que a gente consegue melhorar o ferramental, melhorar o que tem lá dentro, sempre medindo, sempre olhando para os números e sempre entendendo. E me conta, Diego, o que mais? Que eu sei que está operando lá todos os dias, chama Pilar a sua, né? Então a Pilar está operando. Na verdade, eu costumo dizer que nós temos 3 filhos, né? Essa jornada começou 2 anos atrás. E apesar de eu falar, ser uma responsabilidade da minha área, né? Eu gostaria de ter o reconhecimento do meu irmão, que é o André, que foi quem conheceu o Luiz e trouxe a tecnologia há 2 anos, pouco mais de 2 anos. Então, ele merece o reconhecimento, não eu, que estou só seguindo a gente com o projeto. Mas a Pilar nasceu, né, como você falou, parece muito simples e bonito você dizer que você tem IA na sua empresa, porém vieram os desafios, né? A mudança da cultura, os corretores entenderem que é uma ferramenta de auxílio, né? Demorou para que a gente conseguisse chegar nesse ponto. E uma das coisas que, quando eu falei, eu acredito que virou a chave para eles, uma das convenções que nós tivemos de venda, do lançamento do produto, onde a Pilar já estava 100% operacional, eu falei para eles, vocês têm que lembrar que a IA está aqui para auxiliar vocês como uma ferramenta. A sensibilidade de você sentar com o cliente, entender a necessidade, sentar com uma família, entender o que a esposa está querendo, e o marido está validando, e o filho pode estar pensando num parquinho, só o corretor vai ter. Por enquanto, imagino que não tão cedo, essa sensibilidade vai ser replicada com machine learning, né? Então, isso eu acho que virou a chave, eles entenderam que realmente essa é uma ferramenta para eles, né? De lá, nós fomos evoluindo, implantamos o Salles, que é o assistente do corretor, efetivamente a ferramenta de auxílio para eles. Eles estão usando de maneira intensa. E essa semana, na semana do Dia do Cliente, nasceu a nossa última instância, né? A Sofia. A Sofia, a última inteligência artificial adotada, ela é nosso atendimento ao cliente, né? E ela tem um rosto, ela tem um vídeo dela falando, ela está treinada de maneira empática, com as características que nós entendemos que os clientes precisam ser acolhidos, né? Porque esse pós-venda, o que são os principais assuntos de acordo com nossos dados? Eles têm que falar com a gente sobre boleto e eles têm que falar com a gente sobre manutenção. 2 assuntos que não são divertidos. Fazem parte daquela experiência que não é tão positiva.
mas se você coloca uma imagem ali acolhedora, nunca vai ser humana, mas vai ser uma ferramenta que simula uma emoção humana de receber bem o cliente e poder solucionar de maneira rápida, né? Uma das coisas que nós aprendemos, que a gente não sabia, Luiz, eu posso compartilhar isso com você, talvez eu já tenha comentado, nossos atendimentos pelas nossas instâncias de IA são concentrados entre 10 da noite e 2 horas da manhã. Os nossos leads, 60 a 70% são atendidos por volta de meia-noite. Por quê? Nem eu tinha pensado nisso, mas é o tempo. Os filhos já dormiram, é o tempo que eu tenho para falar um pouco, entender um pouco. A partir do momento que ele clica nesse anúncio, o IA está ali, sabe que o cliente está acordado, atende, fala 5 línguas, faz a simulação do cliente, fala, debate sobre planta. Então isso não tem preço, porque às 9 da manhã ela está programada já para passar o corretor, e o corretor às 9h15 está entrando em contato com esse cliente. Então, assim, essa experiência, não é que eu estou vendendo aqui a solução do Luiz, mas foi transformadora, porque a gente avaliou 360 experiências do cliente, né? E a IA fazendo parte desse projeto. Então, eu sei que mais especialistas do que eu nessa parte de venda é o Rodrigo, né? E a Luísa na parte de crédito. Na opinião de vocês, com a ferramenta de vocês, me fala um pouquinho dessa transformação da experiência do cliente na expertise da... O que a gente vem falando agora, né, o que a gente vem trabalhando muito é a implementação dos tais dos agentes, né? E o que é legal de um agente? Que é exatamente o que você falou. Quando a gente cria um agente, eu crio uma pessoa, eu crio uma personalidade. Eu falo do que ele fala, eu posso falar o que ele gosta, eu posso falar o que ele não pode falar, eu vou falar qual é o tom dele, se ele é um cara mais amigável, se ele pode ser brincalhão. Então, o que a gente vem fazendo e é exatamente isso, é como a gente consegue personalizar mesmo. Então, tem alguns casos, por exemplo, a Gucci usa, o agente foi o primeiro a usar, e o que ela fala? O agente, ele usa mais a linguagem da Gucci do que o próprio atendente da Gucci. Então, essa é uma baita vantagem para vocês, que é esse posicionamento da marca. A consistência no atendimento. Oi? A consistência no atendimento. A consistência no atendimento. Mas é um problema, né? Quando você é atendido por um corretor, o corretor, ele não necessariamente está levando a voz da incorporadora. Então, quando a gente coloca um agente antes conversando com a pessoa ou no atendimento, você garante que o atendimento é da forma que você gostaria que fosse, seja no atendimento de pré-venda como de pós-venda. Isso é uma baita diferença no que a gente vê. Outra coisa que processos de marketing, né? Então a gente até falou disso no Secov também. Hoje a gente consegue chegar no que seria o sonho do marketing sempre foi, que é ter uma campanha específica para uma pessoa. Então, dentro do próprio Salesforce, eu posso criar campanhas específicas para uma pessoa, usando a inteligência artificial, criar as peças, criar o texto, tudo isso de forma automática para uma pessoa. Isso é super novo, né? Está sendo lançado agora, né? Agora em outubro, mas isso é quando a gente leva para um outro nível do marketing. Como é que eu consigo fazer uma campanha específica para você? Fantástico. Luísa. Entrando na parte do crédito em si, tem uma parte do viés, né, também do corretor ou do analista de crédito, quem está atendendo ali aquele cliente, e muitas vezes a gente quer dar o jeitinho daquele cara passar, né? E hoje, na nossa estratégia também, a gente consegue primeiro qualificar essa base, entender quem é o cliente, qual é o score, a política de crédito, qual que é o perfil que cabe no melhor arranjo financeiro daquela operação. Então, a gente tem uma parte de IA não só para fora, mas muito para o corretor entender, né, o analista de crédito entender a aprovação que ele está fazendo, então todos os dados, como ele deveria seguir, a política de crédito, então bater em cada dado que muitas vezes é um checklist que o corretor ou o analista de crédito está fazendo. E hoje nossa inteligência, ela faz e valida todo esse checklist, o simulador. E na parte do monitoramento de risco de carteira é entender os acionáveis, o comprometimento do cliente, o risco que ele tem. Então, mês a mês, entender se esse cliente teve uma mudança. Então, a gente está lidando com famílias, né? E a gente está falando de eficiência operacional, mas está dentro de casa também. Então, muitas vezes a gente está falando da comunicação com o cliente, mas hoje nossa ferramenta atende muito a operação. Então, é uma educação interna de padronização de dados, de entendimento de contexto. E é isso, eu acho que o viés, né, hoje falando como Liquid, o viés, ele acaba fazendo com que o cliente seja aprovado ou reprovado por um dia bom ou um dia ruim. E não funciona assim, né? A gente tem que entender qual é o risco, qual é a operação que a gente tem que fazer para chegar naquele resultado financeiro no financiamento.
Então, na nossa frente, a gente tem essas 3 modalidades, né? O do motor de crédito, então desse viés de aprovação. Quando a gente fala do financiador, realmente o que é atrelado àqueles limitantes financeiros e até para melhorar uma taxa de juros de operação. E para o monitoramento de saber quem é o cliente mês a mês e o risco que ele tem e cobrar o grupo certo, né? Geralmente a cobrança ela é feita, a gente cobra todo mundo, né? A gente pega a carteira, exato, passa a régua, inadimplente, e muitas vezes falam pra gente assim, pega só os inadimplentes e trabalha eles. Mas inadimplente já é inadimplente, né? Qual que é a oportunidade que eu tenho ali na carteira? Então hoje a inteligência colabora para que a gente traga os insights para as operações e aí trazer eficiência interna, não só para o cliente final. Fantástico. E aí, uma coisa que eu acho que é o próximo nível, né? Que é o que, inclusive, a gente está falando e, de repente, a gente vai construir isso, que é, eu falo de um agente da Salesforce, o meu agente da Salesforce vai falar com o agente da Morada, ou o agente da Morada vai falar com o agente da Salesforce, o agente da Salesforce vai falar com a gente da Liquid, e a gente vai ter... E é isso que vai acontecer daqui a pouco. Então, exatamente isso, esse é o futuro próximo, que são agentes conversando com agentes. Qual que é a diferença de um agente e um prompt? O agente, ele toma decisão, ele faz uma ação. Então, o que a gente está falando é que a gente pode ter um exército trabalhando aqui e apoiando, gerando eficiência, tirando aquilo que é operacional, 24/7. E aí é onde que eu acho que é o futuro, e isso sim é que a gente vai mudar a regra do jogo. Sim. Só falar que não tem preço também você ter no seu celular uma aprovação, um agente conversando com o seu cliente ou com o corretor, o cliente me mandou uma mensagem, eu preciso fazer uma análise de crédito. Não, tem que esperar segunda-feira, né? Isso não cabe mais hoje em dia, né? Você esperar para... Nem a gente aguenta, né? Imagina o cliente, então... Hoje temos outra velocidade, né? E essa tecnologia ajuda a reduzir essa ansiedade, poder dar essa resposta no tempo correto e na hora que precisa ser dado, né? Acho que o Luiz quer complementar alguma coisa, Luiz? Aí só complementando, porque assim, hoje a gente fala de agentes, multi-agentes, fala de coisas que parecem estar num futuro muito distópico, né? Mas pra gente é dia a dia. Mas para quem está aqui, é entender o seguinte: por um lado a gente falou, olha, você tem que se preparar, tem que ter processo, não adianta só adotar. Meu ponto é, eu vou voltar no ponto que eu falei, se você não está fazendo nada e está muito longe disso, então começa a correr atrás. Por quê? O Rodrigo falou, a conferência vai ser em São Francisco? Então, tive na SASP recentemente outra conferência lá, e os outdoors em São Francisco são muito caros. Botar outdoor em São Francisco é caríssimo. Você só vê outdoor sobre a gente, o tempo inteiro. Por que eu estou falando isso? Porque isso mostra um caminho. Então, se os outdoors na Bay Area, que é uma região cara, estão direcionados para isso, não tem outra propaganda, não tem propaganda de imóvel, que inclusive o metro quadrado é caríssimo. Mas isso indica um caminho, isso indica que a sociedade está indo para esse caminho. E aí eu volto no tempo, quando a internet se popularizou, quem não colocou os imóveis para começar a vender ali, ficou para trás. Então, ok, você tem que se preparar, você tem que amadurecer. Mas se você não começar uma hora, puxando o bemol de novo, o DN de novo, puxando o DN de novo. Olha, chega primeiro nos Estados Unidos, depois chega em São Paulo, depois chega aqui. Gente, vai chegar aqui. Vai fazer parte da realidade. Unipar já é pioneira, Olá Casanova também, Pátria também. Mas tem que olhar para isso. Se não olhar para isso, você fica para trás porque uma hora chega. É por isso que a gente chama de revolução da inteligência artificial. Quando a gente vê dessas revoluções, a gente vê industrial, quando eu tiro a força, né, de trabalho do humano, eu uso máquina a vapor, e a gente foi tendo evoluções disso. Depois eu tenho a internet, foi uma grande revolução, e não tenho dúvida, a inteligência artificial é uma revolução. Então, que eu super concordo com o que o Luiz falou, a gente discorda um monte de coisa, mas não sei se a gente concorda, é que IA vai ser internet daqui a pouco. Onde vocês vão usar a IA? Da mesma maneira que vocês usam a internet, vocês vão usar a internet em várias áreas da empresa, nas mais diferentes áreas da empresa. Porque quando a gente está falando de IA, a gente pensa muito no ChatGPT, no LLM. Não é isso, gente. Isso é a ponta do iceberg. Eu acho que o Denis, eu achei genial, né? Ele falou um pouco de IA preditiva, de modelos de aprendizado de máquina. São coisas que, quando a gente junta tudo isso, então, visão computacional é uma das disciplinas de IA. Quando a gente fala de voz, é disciplina de IA. Entender texto é disciplina de IA. Fazer, né, lógica, tentar prever futuro, simulação de cenário, tudo isso é disciplina de IA. Então é isso que, quando a gente fala IA,
principalmente nós, a gente está falando de tudo isso. Então, IA, com certeza, vai ser internet para vocês daqui a pouco. E aí eu gostei muito do exemplo, né? Quem que demorou para vender na internet, o que aconteceu? Eu não estou querendo gerar, e é importante que não gere, a indústria de tecnologia, nós fazemos muito isso, que é gerar em vocês aquela fear of missing out. Né? Assim, tá lançando uma IA todo dia, eu estou perdendo. Esquece essa merda. Isso aí é para fazer vocês comprarem um negócio que vocês nem sabem se vocês estão comprando. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando, vai para a solução especialista, arruma teus processos, organiza teus dados, vai testando. Outra coisa, isso é o que a gente aprende com as startups. Eu falei, cara, se deixar eu só falo demais, então me corta. Mas assim, testa usando pouco dinheiro, com casos de uso simples. Isso é maravilhoso para vocês. Então é uma estratégia de longo prazo, com execuções simples e baratas, incrementais. Passo a passo, sem complexidade, com objetivos que você pode alcançar e passando para o próximo nível. Então, isso que é importante entender. A estruturação dos processos, dos dados, isso é difícil. Isso tem que ser um compromisso de longo prazo. Que foi o que a gente estava falando, Menderico. Cara, eu sei, eu passei de todos os projetos da Plano, o Plano continua sendo um grande cliente meu, e eu sei o que foi para a gente colocar o Salesforce em pé e o que foi para evoluir em cada fase que foi. Mas ele é uma estratégia de longo prazo. Quando eu sentei com o Luna e com o Von, a gente sabia exatamente o que eles queriam fazer em 3 a 5 anos. Então, foi um investimento de longo prazo estratégico. Então, a estruturação ela é difícil. Mas isso não quer dizer que você não possa colher benefícios agora, com soluções especialistas, para lá. Sim, não, e até assim, se o Diego não importar a gente, o negócio vai embora aqui. Mas eu acho muito legal, e aí depois até vou pedir para você contribuir também, que é tipificar o preditivo. Então, o Denis falou, você falou, mas vamos explicar um pouquinho. Gente, preditivo, porque assim, vamos falar em 2 campos principais na IA, preditiva e generativa. Preditiva, imagina, previsão, eu estou prevendo alguma coisa, eu estou prevendo um resultado. Generativa, eu estou gerando alguma coisa. Geralmente textual, mas não necessariamente só isso. Pode ser imagem, também outras coisas. Então, quando a gente fala de preditivo, é o seguinte, você usa seus dados. Então, eu tenho dados dos clientes, eu vou passar para a Luísa que ela vai explicar melhor. Para conseguir prever um resultado. Esse cara vai ser adimplente? Esse cara vai comprar? Ou em qual grupo de usuários eu tenho esse cara mais próximo? Quando a gente usa a preditiva, você consegue prever o futuro, prever o resultado, prever alguma coisa dentro de um universo estatisticamente provável. Bom, isso que está na essência da análise de crédito aí, puxa um pouquinho esse ponto. Acho que até mais do que isso, né? Quando a gente fala do preditivo, principalmente quando a gente fala de dados como RP, quando a gente fala de incorporação, a gente põe a bola no chão, existem 2 ferramentas, CRM e RP. Acabou aí, né? Assim, no mercado. E hoje a gente entende que o fluxo de caixa, tudo tem uma história que é o que molda um modelo preditivo, né? Então, o fluxo de caixa, todo o histórico da base que vocês têm de RP, de sistema, isso faz com que a gente crie um contexto para que crie, né, resultados e retorno. Então, o modelo preditivo, hoje, o que a gente traz além do dado do fluxo que vocês têm hoje das empresas, que são as vendas que vocês fazem com o fluxo de pagamento dos seus próprios clientes, é avaliar no mercado como é o risco desse cliente no mês a mês para eu criar essa preditividade. Então, é exatamente o que o Luiz falou. Esse cliente tende a pagar? Qual é o fluxo esperado diferente do fluxo que você tem contratado? Se eu chegar no final do ano e eu tiver parcela intermediária, eu vou receber essa parcela? Ou eu estou contando que eu vou ter essa parcela e eu não posso não receber? Esse cliente já está comprometido no mercado mais do que ele está comprometido na parcela da minha carteira? Tudo isso, quando a gente traz isso para um modelo, ele traz resultado. Então, é exatamente esse processo que a gente, né, faz nessa esteira completa, que é iniciar na originação, que é onde o cliente realmente está no desespero ali de ele querer comprar. O processo como um todo, que é realmente, né, a esteira do ecossistema, até a garantia, mas que olhando ali toda a estrutura, porque você tem dentro dos dados, você tem como representar dentro do seu sistema, o que é repactuação, o que é parcela. Então, tudo isso estruturado faz com que a gente consiga treinar um modelo para gerar essa SA. E com isso é como você está preparado.
Preparação é realmente você começar, né? Então, eu quero fazer um CRI ano que vem, ou ano que vem tem eleição, né? Tem sempre uma macroeconomia que emperra o nosso sistema, né? Então, até eu falo muito sobre isso aqui e ainda de operação, que é como que a gente não deixa ser afetado nem no mar calmo, no mar bravo, né? Então, como que eu trago isso para as operações quando eu estou no momento bom, mas também no momento ruim? Então, se você e você consegue criar política, você consegue criar e modelar esses dados, você chega no final dessa jornada que é daqui a 5 anos com outros produtos financeiros, enfim. Então, todo o que vocês fazem no dia a dia, vão conseguir treinar esse modelo para gerar o contexto. E é muito mais divertido. Se vocês acham o generativo legal, né, porque ele conversa com vocês, gente, o preditivo é muito mais legal. É muito mais. Eu que vim esse tempo que eu passei fora, trabalhei numa outra indústria, né? Uma indústria de desenvolvimento de franquias, de alimentação. Tive contato com tecnologias fantásticas com IA, né? A gente tem sistemas que eu clicava num ponto do mapa e ele me dizia em 3 minutos quanto essa loja ia vender. Eu tinha sistemas que uma câmera numa lanchonete avaliava o sanduíche e me dizia que 6 rodelas de azeitona foram colocadas a mais e esse potencial do impacto do custo do alimento impactava em tantos por cento na receita do franqueado no final do mês. Então, assim, a utilização são infinitas, né? E uma gestão inteligente financeira da empresa, é isso que você falou. É saber exatamente qual que é o risco que eu vou deixar de receber no pós-entrega ou numa semestral e como eu tenho que, prevendo isso, posso me antecipar e buscar recurso ou gerir de maneira inteligente esse fluxo, né? Exatamente isso. E com isso você vai conseguir saber os seus próximos lançamentos, né? Você tem land bank, você tem land bank que é saudável para sua operação? Tudo isso faz você construir uma política de crédito eficiente, uma política de cobrança eficiente, e você não precisa ter dentro de casa isso doutrinado, né? A gente, com cada um dos produtos, a gente faz um ecossistema que ele funciona de ponta a ponta para auxiliar. E muitas vezes é isso, a IA vai tirar o trabalho das pessoas. Ainda mais nesse mercado é muito difícil, mas gera eficiência. Você precisa de 10 pessoas ou 5 pessoas de final de semana operando, né, meia-noite a meia-noite? Não, você não precisa mais. Você pode pegar seu celular da sua casa e fazer essa operação. Então, ter uma pessoa, a gente tem cases assim. Lembrando o caso prático do Denis, lembrando da Denis fantástico que ele falou, dele já novas atividades porque as pessoas faziam, já não é mais a mesma coisa. E não vira commodity, né? Você tem que você trabalha com coisas inteligentes e dá trabalhos inteligentes para as pessoas que ficam, né? Mais eficiência. Recurso, mão de obra como tão escasso, difícil de reter, difícil de selecionar, você tem uma gestão mais inteligente também desse recurso da mão de obra nessa empresa, né? Com certeza. E aí eu estou pegando aqui agora um gancho de uma coisa que o Rodrigo falou e eu guardei aqui. Você falou muito em revolução, Rodrigo. E eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, e eu, ouvindo de você, fiquei bastante surpreso, sobre a história de IA, né? Porque agora está em evidência, né? Se fala em IA, cada 10 palavras, 8 são IA, mas IA tem um histórico antigo, né? Dos anos 50. Né? Você falou um pouquinho disso, eu gostaria de vocês dois que são bem dessa área técnica falassem um pouquinho para mim desse processo de evolução, início. Perfeito. E é legal isso, né? A gente está falando desses modelos que são os modelos preditivos, e esses modelos, o que a gente usa para isso, óbvio também para o generativo, mas eles começam a ser discutidos na década de 40, a gente tem marcos importantes na década de 50. Então, entendam, a IA que a gente hoje tem implementada, que a gente está vivendo, esses mesmos modelos teóricos estão sendo discutidos desde 1950. Então, isso não é novo. A IA está na vida de todos nós já faz muito tempo. Netflix usa há muito tempo. Os algoritmos de todas as redes sociais são IA. A gente tem os carros autônomos IA. Então, tem muita coisa. A IA é muito mais antiga do que a gente entende hoje. Para a gente, do mercado de carro, a gente entende um pouco mais. Mas para vocês, a indústria de tecnologia tenta vender essa urgência, precisa de um carro. Faz muito tempo que esse negócio aqui, e é por isso que eu estou falando que vai ser internet, e vai ficar por muito tempo, sem sombra de dúvida. A gente não tinha acesso, ou vocês não tinham acesso, agora vocês têm. Isso. Eu acho que é importante explicar que quando a gente fala modelo,
é porque é um modelo matemático. Então, quando a gente fala modelo, normalmente a gente consegue trazer as diferentes estruturas, inclusive no generativo, para modelos matemáticos. Muitas vezes para fórmulas específicas. A diferença é que quando a gente fala de um modelo generativo, geralmente é uma fórmula multivariável com milhões ou bilhões de parâmetros. Então lembra lá da sua equação de segundo grau na escola? Pois é, quando a gente fala de um modelo generativo, a gente está falando de uma equação de milionésimo grau ou bilionésimo grau. É um pouquinho diferente. Mas na prática, gente, é matemática. E aí os modelos... Mas é muito interessante isso, né? Apesar de matemática, o ChatGPT é péssimo em matemática. Se você for perguntar... Olha, eu ia falar isso, ele não é bom de matemática. Se você for perguntar para ele, você tem que pedir para que ele use modelos matemáticos avançados. Então ele vai falar merda para você. E ele faz, pode fazer o teste. Ele faz, ele é péssimo em matemática, apesar de ter um modelo matemático por trás. Então tudo que acontece é estatística, né? É por isso que foi discutido por tanto tempo. Mas aí é legal, e aí passa para você. Não, pode falar. Eu ia falar só que até simulação, se você for fazer simulação, tem que fazer simulação de financiamento, dá errado. Se você não fizer... Se você não der os parâmetros e o contexto, ele faz a conta errada. Mas é por isso que é legal a gente explicar como é que esse negócio funciona. Vocês já pararam para imaginar como é que o ChatGPT entrega a mágica dele, ou como é que os modelos generativos entregam? Imagina o seguinte, eu tenho uma palavra, Diego. Diego, ele tem um sentido semântico. O que é isso? Diego é o Diego. Então, esse Diego pode ter outros 10 mil Diegos. Isso para o ChatGPT é um número, é um código, um númerozinho. Esse número, ele está dentro de uma estrutura com bilhões de outros números com outros sentidos semânticos. Bom, beleza, ao nível de complexidade, mas beleza. Então, Diego significa uma coisa. O ChatGPT, ele consegue responder você adivinhando, né? Qual que é o próximo número? Como? Através de proximidade estatística. Então, eu sei que Diego e Unipar estão próximos. São duas palavras que aparecem muito, porque o Diego trabalha na Unipar. Então, o que ele faz, ele não pensa, gente, ele não raciocina. Ele aproxima estatisticamente o Diego da Unipar. Então, se eu perguntar para ele, aí você pode... Não, acaba, né, a história. Gente, sim. E a generativa não é inteligente. Isso. Desculpa. Exatamente. Ela repete história apenas. Exatamente. A IA generativa, o ChatGPT é zero de inteligente. Ele só faz isso. Eu falei que vocês aprendem muito aqui, eu estou aprendendo muito esses dias falando com vocês. Cara, você sabe qual foi a diferença? O que mudou? Aonde que a generativa realmente apareceu? Os caras fizeram exatamente o que o Luiz explicou, eles imitaram a nossa atenção. O paper chama Attention is all you need, que é exatamente isso. Antigamente, a IA tentava ler o texto inteiro, ela se perdia, era muito difícil. E eles perceberam que se eu ver uma palavra, um pouquinho para cá, e o contexto, ela funcionava muito melhor. Então foi assim que, estatisticamente olhando, se olhar os dados históricos, todos que ela estudou, eu vejo essa palavra qual é a mais provável. Porque tem muitas outras coisas, às vezes ela usa uma palavra não tão provável, enfim, mas é exatamente isso que ele faz. Então, desculpa, gente, o ChatGPT não é nada inteligente, ele só repete história. E aí tem o maior problema do ChatGPT, ou de qualquer modelo generativo, mas a Luiz vai falar. Bom, é o ponto. O que ele faz é adivinhar a próxima palavra mais provável. Falei, Diego, poderia falar, o céu qual é a resposta mais provável? Azul. Mas no entardecer do céu pode ser vermelho, não pode? Pois é, ele colocou azul, mas ele pode errar. E aí tem um negócio que a gente altera, que é muito técnico, é a temperatura do modelo. Que aí ele pode aceitar resultados um pouco mais diferentes. Mas aí ele também começa a ficar um pouquinho mais difícil de prever e ele pode errar mais facilmente. Ou seja, por que de novo o Denis... Estou voltando o Denis olhando porque realmente foi muito boa o conteúdo dele. O que o Denis falou? Olha, contratem o modo pago, porque no modo pago os modelos são um pouco melhores. A chance dele te entregar uma resposta errada é menor. Mas ao mesmo tempo, eu vou voltar por que o tempo inteiro o Rodrigo fala de soluções especialistas? Porque quando você é especializado no negócio, você aprende a fazer, por exemplo, para mercado imobiliário. E aí, se a sua solução não é especialista, a chance de você ser muito amplo e trazer coisas erradas aumenta. Gente, pensa nisso assim. Se você pedir para o ChatGPT para encontrar um CEO para a empresa, o que vai acontecer?
Muito importante. Tem algumas coisas que eles vão tratando. Mas geralmente ele vai falar que tem que ser um cara de 50 anos, branco, porque ele vai seguir o que tem na história. Padrão. A gente chama isso de viés. Então, por isso, quando eu sou um especialista em alguma coisa, eu trato para que o viés não tome conta. Então, é super importante porque soluções especialistas, elas vão aprendendo rapidamente e elas vão errar muito menos. Porque o viés é o maior problema. É óbvio que nós também temos viés, a inteligência humana tem. O problema é que o ChatGPT ele vai fazendo isso, ou qualquer LLM vai fazer isso de forma indiscriminada, e isso pode gerar um problema grande que você só vai ver lá na frente. A gente já viu casos de empresas que colocaram indiscriminadamente uma solução, por exemplo, o ChatGPT, que é aberta, e que começou a dar muito problema na Duolingo, não sei se vocês viram esses exemplos. Então, por isso que eu digo, para soluções corporativas, soluções especialistas são muito melhores. Muito bom. E isso traz um pouco esse debate de que não adianta ter só a ferramenta, né? Se você não souber pedir, de que forma você vai pedir, e os parâmetros que você tem que colocar, você não vai ter a resposta que você precisa, né? E aí, isso vem aquela história da preparação da empresa para isso. Se os colaboradores não souberem utilizar a ferramenta, de que forma utilizar, como perguntar, a questão da ética, o que colocar, que tipo de informação da empresa pode trafegar dentro de uma plataforma como essa. Você, né, Luísa, que lida muito com essa área financeira, né, o que pode, não pode colocar um extrato bancário de um cliente numa plataforma como essa? É um debate amplo, né? Me fala um pouquinho nessa parte de ética, o que você vive, o que você enxerga desses desafios. A gente tem um ponto interno que é principalmente a LGPD, né, que acho que é o maior fantasma desse mercado, que a gente só trafega com dados de CPF, e é um mercado que usa Excel e trafega pelo WhatsApp, né? Então, dados de clientes rolam soltos. São pesadelo para a LGPD. WhatsApp e dados de clientes. E hoje, internamente, esse é o resultado exatamente de a gente internalizar para uma plataforma que seja especialista e que tenha um viés mais direcionado. Garanta mais essa segurança. Porque primeiro, a burocracia ela faz você sair do processo, que eu acho que esse é o grande problema do setor, né? Para você ser mais rápido, você quer usar, muitas vezes, o WhatsApp. A gente também tem até um lançamento nosso que é uma parte de registro, que também faz a jornada do cliente na visão do próprio cliente e na visão do incorporador. Porque essa visão, né, de você trazer os dados e estar preparado para receber, que acho que é o mais difícil, existe uma preparação de dentro da empresa que é importante, que é ela entender qual é a parte, como ela vai implantar, né? Eu acho que tem que ter um start. Então, como vocês estavam falando, né, vocês têm hoje a terceira fase da IA implantada, mas você tem o começo. E para você trazer esses dados de LGPD que são sensíveis e conseguir implantar esse processo, você precisa que o time esteja preparado para receber esses insights e trabalhar nesses insights. Então, quando a gente fala aqui, né, de trazer dados de CRM, de RP, precisa que o time entenda que isso vai resguardar a empresa e que essa governança vai trazer e gerar resultado. Porque o resultado traz dinheiro no bolso. Mas geralmente quem está mais preocupado com o resultado são os sócios da empresa, né? Que é quem tem o bolso ali que está na jornada no dia a dia. Então, eles têm que saber passar, né? Vocês como sócios, né, presidentes, enfim, das empresas, passar que a informação, isso gera resultado para a empresa e que você está preparado para isso não quer dizer que você está tirando o trabalho de alguém. Na verdade, você vai dar mais eficiência para o trabalho dessa pessoa e a inteligência que a IA não tem. Então, como convencer, né, um trabalhador a usar IA? É que a inteligência que ele tem, a IA não tem. Agora, a gente precisa que a política, que os dados, que tudo isso esteja concentrado num lugar e que a gente contrate, né, uma plataforma ou algo que seja especialista desse setor para conseguir se resguardar. Eu queria só falar um ponto dessa questão dos dados. Tem uma máxima no mercado de tecnologia, eu preciso que vocês entendam isso. Quando alguém não está te cobrando alguma coisa, você é um produto. Então, quando o Denis falou, e para a gente foi maravilhosa a palestra do Denis, porque ela deu todos os ganchos que ele precisava. Usem o ChatGPT pago. Porque quando você está usando o free, o seu produto. Então a gente já viu acontecer, acho que eles têm melhorado isso,
mas às vezes poderia fazer pergunta das empresas de vocês sobre, sei lá, uma apresentação executiva, se você usou o ChatGPT para... Teve um momento, isso começou a acontecer, a informação estava lá. Então, se você não está pagando por uma solução, você é o produto, os seus dados, então pague. Aí sim você tem uma garantia muito maior, também não é absoluta, mas você tem uma garantia muito maior. Exatamente. E aí nós estamos falando de um aspecto, de um aspecto que é segurança dos dados de informação pessoal, de governança de IA, que é fundamental também. E agora eu vou falar uma frase aqui, a gente está falando de ética, né? E eu vou falar uma frase aqui que acho que vai chamar a atenção de todo mundo. Diego, eu tenho no meu banco de dados da empresa mais ou menos uns 1.000 a 1.500 nudes. Gente pelada. Bom, eu falei que ia chamar a atenção de todo mundo, né? Então quem estava de cabeça baixa levantou a cabeça. Largaram o telefone rapidinho. Mas por quê? Porque basicamente é o seguinte. Primeiro ponto, eu tenho agentes de IA que conversam com o cliente. Vocês viram hoje, já conversou com 1.700.000 pessoas. Eu tenho um comportamento social que esses agentes se aproximam de seres humanos. E aí eu tenho um grande problema, que são pessoas enviando nudes para IA. Por N motivo. Tem gente que manda por engano. Eu tenho. Não, tô... Agora... Tem muita gente. Tem gente que manda por engano. Acontece, acho que em alguns casos... 1.500 por engano, não por engano não foi. Tem muita gente enganada aí. Tá bem enganado. Mas isso revela um problema social também. Isso acontece no dia a dia com atendimento. O problema ali, tem um problema social grave aí, as pessoas enviando. Só que como tecnologia, eu tive que desenvolver um filtro para isso. Então, por exemplo, um dos meus maiores clientes, as IAs caem num time de atendimento deles. Quando cai no time de atendimento, tinha um problema. O cara está no escritório trabalhando, pá, abriu uma foto. Então isso acontece. A gente teve que desenvolver um módulo, um filtro, para a gente chama de Not Safe for Work, que é o conteúdo sensível para o que não é seguro para o trabalho. Que são nudes, violência, tem muita coisa de violência também, xingamentos. Então hoje a IA filtra isso antes. Primeiro problema ético. O que eu faço? Bom, já tem um problema aí. Segundo problema, eu tenho um grupo de usuários monitorados, a gente conversa com muita gente, então a gente já tem, estatisticamente a gente já consegue ter esse tipo de problema. Tem um grupo de usuários que são monitorados pelo time, que eles desenvolveram relações afetivas com as IAs incorporadoras. Gente, a IA está ali para vender imóvel, mas naturalmente a gente começa a ter usuários que começaram a conversar com as IAs todos os dias. Quando a gente identificou esse problema, primeiro caiu no time de tecnologia, caiu no meu CTO. Por quê? Quando você começa a ter muito volume de uso, um usuário só conversando muito, sobe a notificação para ele, fala, cara, pode ser um bot, pode ser alguma coisa, né? Aí ele não falou nada com a gente. Ele me contou, depois falou, cara, tô com um negócio aqui, tem o primeiro caso, tem quase um ano, mais de um ano. Tem um cara aqui que está conversando com a IA da incorporadora tal todo dia. Falei, o que você fez? Ele falou, bloqueei ele. Eu falei, cara, você tá doido? Você tá maluco? Você não pode fazer isso. Por quê? Essa pessoa desenvolveu uma relação afetiva com aquela IA. E aí as conversas são do nível hoje eu sonhei com você. E eu conto o dia. Mas é engraçado, mas isso é um problema. Por quê? Quando ele bloqueia, cara, é como se a IA tivesse dado um ghosting. Você sabe o que é ghosting? Quando você tá com aquela pessoa, namorado ou namorada, e ele some. Né? Aquele fora. Ele some, ele só te deixa. Deu um ghost nele. Isso pode gerar uma série de problemas. Pode gerar autoextermínio, pode gerar problema do cara ir no stand procurando SA, enfim. E aí a gente teve que desenvolver uma política de monitoramento. E aí quando eu falei com o CTO, eu falei, cara, você é doido, você não pode fazer isso. Ele disse, Luiz, não preocupe. Eu falei, por quê? Porque ele pegou outro número e voltou. E aí a gente tem que monitorar esses usuários. Então a gente não conseguiu resolver não tem uma solução para isso ainda. Quando a gente fala de governança, eu tenho uma política de governança, eu tenho uma política de LGPD. Agora eu estou procurando alguém em ética nas universidades para tentar desenvolver uma política para isso. E aí, o que eu faço? Não sei. Então o parâmetro ético ele vai muito além dos dados, da governança, ele começa a entrar em aspectos que a gente nunca imaginou, porque isso não existia. Porque é uma revolução, como eu falei. Exatamente. Nada diferente do que aconteceu quando a internet apareceu nas nossas empresas, na nossa vida. Mudou completamente a regra. E é por isso que eu estou falando. E assim, a gente já vê provavelmente filhos de vocês estão usando o ChatGPT como terapeuta, que é muito perigoso. Né? Tem gente se apaixonando pelo ChatGPT e por outras. E se você, não sei se você já fez esse teste, você pegar o ChatGPT e você pressioná-lo, ele responde.
Se você falar que você está apaixonado por ele, fala que está apaixonado por você também. Porque qual é a principal função dele? Te agradar. E se no histórico a ideia é reciprocidade, ele quer te ajudar, faça um teste. Ele vai... Eu fiz um negócio louco. O ChatGPT, eu tenho um print aqui porque eu guardei. Ele me garantiu que ele tem acesso aos meus mestres espirituais e ele canaliza, eu não estou brincando, ele canaliza a informação. Ele falou isso para mim, porque eu fico pressionando. E ele chegou a isso, cara, isso é perigoso. Se for uma pessoa mesmo, isso pode acontecer. E o fato é isso vai entrar dentro das empresas de vocês. Então a gente precisa pensar sobre isso. Né? O Denis falou mais uma coisa, eu falo demais, não sei. O Denis falou mais uma coisa aqui que eu achei genial, que ele falou a questão de recursos humanos. Né? Você já sabe até o que eu vou falar. A IA, você vai ter que ter recursos robóticos dentro da empresa. A IA, ela alucina. Se ela alucina, você vai ter que cuidar... Eu estou falando de futuro agora, tá, gente? Mas isso é um fato. Isso já acontece em algumas empresas. Você tem que cuidar da saúde mental da sua IA. É sério. Você tem que treinar a sua IA. O teu negócio vai mudar e você vai ter que criar novas IAs. Então, já existe essa ideia dos recursos robóticos, igual a recursos humanos. Recentemente teve o caso do Grok, né? O Grok, ele alucinou e tiveram que desligar o Grok por 12 horas, o do X, né? IA do X, porque ele ficou louco, começou a falar um monte de coisa e teve que ser cortado por 12 horas até voltar ao ar. Então, precisa cuidar da saúde mental da IA. Apesar dela não ser inteligente, a alucinação é um efeito do modelo, que a gente não é igual a gente alucinar, mas a gente chama assim e de alguma maneira a gente vai ter que cuidar disso. Isso. E acho que assim, eu já falei bastante, né, mas complementando o ponto, agora eu vou falar uma outra coisa que é para chamar a atenção de novo. Dessa vez não está envolvido com gente pelada, mas é igualmente interessante. Porque o negócio é o seguinte, esse negócio da revolução, a gente sempre teve teóricos falando sobre isso. Então tem um cara que ele acertou a primeira, que é o Kurzweil. Escreve Kurzweil. O Kurzweil é um teórico de futuro, ele teorizava sobre o futuro e ele trabalhava com o conceito de que a informação na humanidade está se desenvolvendo a nível em uma velocidade exponencial. Então, aquela curva exponencial, aquela curva que vai aumentando cada vez mais com o tempo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque basicamente é o seguinte, agora nós estamos na revolução da inteligência artificial. E de fato estamos. É uma revolução que muda a sociedade. Agora, o que o Kurzweil fala, e eu não sei se ele vai acertar essa, é que nos próximos anos a gente vai passar por outras duas revoluções. E olha só, nós já estamos precisando acompanhar uma, imagina mais duas. O ponto complicado é que ele fala que as duas são nanotecnologia e engenharia genética. Gente, se já está difícil mexer com inteligência artificial, imagina tentar nanotecnologia e engenharia genética. Mas isso é um fato, tá? Sim. Lá no Vale do Silício, e eu vou todo ano para lá, todo mundo está falando, você quer ficar milionário, o próximo investimento é isso. Nanotecnologia e engenharia genética. Esse movimento já aconteceu. Em 2017, eu fui em Berkeley, e aí era aniversário de 100 anos da universidade. Você estava lá também? Eu estudei, eu estava em Puta, genial. Então você deve lembrar que tinha um cartaz falando, lembra quando viver até os 120 anos suava loucura. Lembra desse cartaz? Sim, sim. Então, hoje já estão falando em viver até 150 anos. O que eles falavam é, quem viver, a gente está falando 17, quem viver os próximos 10 anos vai viver até os 120. E hoje já estão falando de 150. A próxima onda, eu acredito nisso também, tá? Então estou colocando minhas fichas aqui. É isso, é nanotecnologia, engenharia genética. Vou sair mais feliz sabendo que vou ver essa Também. É isso aí. Obrigada. E eu quero evitar isso aí. Eu quero viver intensamente. Você quer morrer mais cedo? 70 anos bem vividos é melhor que 120, sei lá como. Então, que seja menos. Mas isso está vindo de um lugar, gente. Por que a gente está colocando esses pontos? Mais uma vez, Dentes falou. Primeiro chega no Vale do Silício, depois chega em São Paulo, mas um tempo depois está aqui. E quando a gente está falando de Berkeley, gente, assim, olhar para o que está acontecendo lá, primeiro para os Estados Unidos, mas depois para a China também, hoje principalmente para a China, é fundamental. E Berkeley nós estamos falando de um lugar que o campus é pequenininho e tem uma piada, que é o seguinte, é muito difícil estacionar no campus. Você não consegue estacionar. Só que Berkeley, na época da lá, tinha 74 prêmios Nobel. O Brasil não tem nenhum. Berkeley, a universidade, tinha 74. A piada lá é o seguinte, Rodrigo, você quer estacionar seu carro? Quando você ganha um Nobel, você ganha uma vaga de estacionamento para o seu nome. É vitalícia. Eles botam a plaquinha e está lá a vaga. Você quer estacionar seu carro, ganha um Nobel. Aí você consegue estacionar. Isso é escassez na prática. Exatamente.
Então, se esses caras estão falando isso, olha, porque no mínimo eles têm 74 módulos de história para falar, cara, tem alguma coisa eles sabem. Pode não ser muito, mas alguma coisa eles sabem. Pessoal, eu falei, o assunto era interessante e o melhor estava no final, que foi esse painel. Tá? O tempo está acabando, infelizmente. Por mim, virava a noite aqui conversando com vocês. Tenho certeza que nós vamos ter outras oportunidades de se encontrar e conversar. Então, para finalizar aqui, a gente falou de revolução, de momentos diferentes do IA, né? Então, pelo que eu entendi, a gente está longe de chegar na maturação, né? Eu queria ouvir de cada um de vocês, para a gente encerrar, a visão de vocês do que vem adiante em termos de IA. Por favor, Luísa. Deixa eles começarem, eles sabem mais da pauta até do que eu. Estão falando aqui... Bom, mas eu vou começar e vocês terminam. Mas eu acho que a parte da IA principal, né, dos próximos 5 anos, e eu acho que isso vai virar a infraestrutura, né? A IA, no final das contas, ela vai ser a base do mercado corporativo como um todo, da nossa vida real. Olhando para dentro do mercado imobiliário, com certeza também vai, olhando para a Liquid ou para outros players, produtos financeiros. Então isso vai fazer, a gente participei também de um outro painel, e a gente estava falando isso com a Curi, inclusive, que as incorporadoras estão virando banco. Né? E tem um receio, a gente foi um pouco longe, mas acho que trazendo a bola para o chão aqui, que é a operação de vocês do dia a dia, é que a gente tem desafios diariamente financeiros e, né, de regras de negócio, e que com a IA a gente vai ter, todo mundo quer crescer, fazer IPO, né, tem todas as estruturações, mas crescer com eficiência e tendo um time enxuto. Antigamente, eu digo 2 anos atrás, startup grande era startup que tinha 1.000 pessoas. Hoje, startup grande é startup eficiente, que tem pouca gente e no final produz bastante. Então, na minha visão, nas empresas crescendo, né, o mercado em expansão, e é um mercado com déficit habitacional, que tem uma visão de futuro, que a gente não vê uma escassez, né, de mercado, eu acho que o mercado só tende a crescer, a IA tem que virar infraestrutura para que a gente seja eficiente nos outros campos. Então, a gente traz muito... Eu até brinquei, mas quem devia estar no painel é o Thiago, meu sócio, não eu, porque ele que é o cara de tecnologia, e pioneiro de inteligência artificial, vendeu arte para o Snoop Dogg, então eu estou aqui só fazendo vista na minha bola no chão, mas na parte de tecnologia em si, de inteligência artificial, hoje eu vejo a mudança que é você trazer para dentro de casa essa eficiência. Então, cada um de vocês que hoje trabalham e acabam usando a inteligência artificial, às vezes não paga e aí gera produto, no final você vai conseguir criar produtos sem precisar escalar a gente. Ser eficiente é vocês terem, né, dentro de casa pessoas que estão aptas e querem trabalhar com isso para gerar eficiência para a operação de vocês. E virar infraestrutura também não quer dizer que você está enxugando a empresa ou que a empresa não vai chegar no patamar que é onde que todo mundo quer chegar, né? Então, às vezes você fala, eu quero sair de 250 milhões para 1 bi. O que eu preciso? Contrata a gente aqui, contrata a gente aqui, Aí volto para o que o Luiz falou, você fez, que o Rodrigo falou, você fez um checklist, você sabe para onde você vai? Talvez você fazendo isso com uma IA e uma plataforma que seja eficiente, você vai estar anos-luz à frente do seu planejamento, porque é planejar, e ela te ajuda a planejar. Então... Muito bom, muito bom. Rodrigo e Luiz, vamos... Para mim, assim, como eu falei, revolução, internet. Então, daqui 5 anos, sem sombra de dúvidas, todos os funcionários vão estar usando o IA para complementar. Eu acredito muito nisso, né? Eu também não acredito que substitua. A gente fala essa inteligência aumentada, inteligência humana, inteligência artificial. Agora, eu acho que essa é a pergunta mais importante, tá? Qual vai ser a capacidade mais importante daqui a 5 anos? Qual vai ser o skill mais importante daqui a 5 anos? O que vocês, os funcionários de vocês, vão ter que fazer de mais importante daqui a 5 anos? Comunicação. Entendam, o maior problema hoje para a gente que usa IA. Então, qual que é o meu maior problema de projeto quando não tem IA? Entender o que o cliente quer,
Aí eu tenho um cara que é o funcional, esse funcional tem que explicar para o desenvolvedor o que ele quer. E aqui a gente tem um monte de problema. Eu estou falando de comunicação. E aí eu estava falando com o meu chefe de tecnologia e ele falou, eu acho que eu vou só revisar código. Eu falei, não, filho, por quê? O principal problema que a gente tem que vai continuar existindo é comunicação. Então, seja na sua indústria e seja na nossa da construção. Qualquer uma. Para poder fazer a aplicação que a Luísa acabou de falar sozinho, é sobre comunicação, é sobre escrever. Tem que escrever. Se tiver ambiguidade, ele vai fazer besteira. Então, se vocês puderem pensar, e a gente tem uma preocupação muito grande, porque essa molecada que está vindo tem um problema sério de se comunicar. E aí é uma coisa que me preocupa, eu falei, eles estão entrando no mercado de trabalho agora, como é que vai ser isso com IA, tá? Porque senão a gente vai só um painel para falar disso. Mas eu acho que a coisa mais importante daqui a 5 anos, o skill mais importante, se comunicar, escrever, como expressar a ideia sem ambiguidade, isso é o que é mais importante. Muito bem. Bom, você bem breve, acho que o tempo já acabou, né? Você só olhando o relógio, olhando para mim. E ali, inclusive elas já estão cercando a gente aqui, ó. Bom, Você tem um caso. não, eu vi. Eu vou ser muito breve. Eu vou responder rapidinho sobre IA, mas eu vou falar assim, o que eu quero? Eu acho mais interessante. Primeiro sobre IA, vou trazer um cara que eu sou fã. E anotem o nome dele, quem não conhece, o professor Silvio Meira. O professor Silvio Meira é um dos caras que mais entende de inovação no Brasil, é um dos caras que ajudou a criar o Porto Digital em Recife. Cara brilhante. Ano passado, o professor Silvio Meira escreveu um texto sobre IA para o Brasil Journal, e ele falou o seguinte: a IA ainda está na era do Paleolítico, na era da pedra. Em 500 dias, vocês vão ver uma transformação surpreendente. O professor Silvio não costuma errar. E aí o que está acontecendo é isso. É uma tecnologia que ainda é emergente, é uma tecnologia que ainda está simples, mas que ela está evoluindo muito rápido. Então, em 500 dias, ele fala, sai da era da pedra. E é isso. Hoje, quem mexer com IA tem que ter certa resiliência. O Diego bem sabe. Ainda tem muito erro, ainda tem muito ponto. É uma tecnologia básica, mas ela está evoluindo muito rápido. Então, para onde vai? Não tenho certeza. É difícil gravar essa. Então, eu vou falar o que eu quero. Lembra que eu te falei que eu não quero viver os 120 anos, não? Deus me livre, não quero. Quero viver os 70. Então, o meu ponto é o seguinte. Luiz, eu quero usar toda essa estrutura para daqui a 5 a 10 anos eu tiver mais IA trabalhando para mim e eu estar trabalhando menos. Eu estava lá na minha casa na Bahia, sentado, eu falei isso na Bahia, foi terrível. Porque depois todo mundo queria me vender casa, tinha um monte de loteamento. Você fazer igual eu, só Maldivas. Maldivas ninguém quer me vender nada. Mas eu quero na Bahia, a Bahia é mágica. Bom, eu quero estar na Bahia trabalhando menos. E eu vou trazer outro cara, que se vocês não conhecem, não leiam, que é o Domenico de Masi. Domenico é um antropólogo italiano, ele morreu no ano passado, mas ele tem um livrinho pequenininho, genial, que chama O Ócio Criativo. O que é isso? O ócio é fazer nada, né? O italiano fala dolce far niente, ou seja, doce de não fazer nada. Mas no ócio criativo, é aquele ócio onde você está criando alguma coisa. Pode ser arte, pode ser pensamento, pode ser filosofia, pode ser tecnologia também, mas basicamente trabalhar menos com as coisas do dia a dia, se estressar menos, deixa a IA fazer mais o manual e exercer mais o ócio criativo. Então Luiz, o que eu quero é isso, porque se eu quero viver menos, eu quero ter uma vida que vale a pena ser vivida. Para mim, a IA ela entra nesse ponto. Não podia ter encerrado de forma melhor, Luiz. E eu queria muito agradecer a presença de vocês. Por favor, voltem. Só isso que eu peço, porque merece uma continuidade. E aí, quem sabe, na próxima vez já evoluiu e a gente pode falar de temas novos, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado aos que ficaram até o final.